Hoje o Cidadania está falando sobre as crianças superdotadas. Nossa entrevistada é a mestra em educação Maria Lúcia Sabatella. Maria Lúcia, você falava no final do primeiro bloco da dificuldade em identificar uma criança superdotada, que muitas vezes na escola os professores têm reclamação de que a criança é muito agitada. As escolas estão preparadas para identificar um superdotado realmente? Bom, vamos pensar, as escolas da onde? No Paraná, hoje nós temos, assim, já pessoas preparadas para isso. Nós tivemos o ano passado um congresso até sobre a superdotação que nós cedíamos em Curitiba. Então, os professores tiveram uma possibilidade de fazer cursos e o nosso município está muito bem representado nessa área. Então, há pessoas técnicas já que estão começando a entender. Não digo que dentro das escolas já haja pessoas, e todas as escolas tenham pessoas preparadas. Porque às vezes é muito mais fácil, porque eu não tenho a informação, é mais fácil, bom, manda para o psicólogo, manda para o médico. Então, primeiro, jogar para fora da escola essa situação, que é uma situação meramente pedagógica, né? E uma vez identificado ou diagnosticado que a criança é superdotada, qual deve ser o tratamento dela na escola? Hoje a criança superdotada é considerada uma criança de educação especial. Então, é uma criança que tem necessidades educacionais diferenciadas, como uma outra criança que tem um déficit ou que tem um problema motor, né? Então, com a área da inclusão, nós temos de reconhecer que essa criança precisa de um atendimento especializado. Em alguns momentos da sua vida escolar. Então, se ela demonstra que ela já dominou alguma coisa, então tem que fazer algum enriquecimento e ela pode permanecer na sala de aula. É isso que eu ia te perguntar, ela pode permanecer na mesma série? Lógico. Ou o ideal é pular de séries? Depende muito do quanto é avançada essa criança. Então, se a criança está num nível compatível com a turma, tem algumas áreas que ela desenvolve mais e ela está querendo mais informação. Então, nessa área, a professora pode dar um conteúdo de aprofundamento ou pede para fazer uma pesquisa. Mas não é aquela coisa de... Às vezes o professor fica assim, achando que enriquecer é dar mais conteúdo, é dar mais trabalho. Então, do mesmo conteúdo. Exatamente. Né? Fez muito depressa 20 contos, ela dá 40 para esse e dá 20 para esse. Né? É lógico que a criança inteligente ela vai começar a negligenciar e não fazer, porque ela, em vez de estar sendo melhorado, o ensino dela está sendo punida. Né? E realmente é uma coisa que o superdotado tem, assim, uma ojeriza e não consegue mesmo, mas da criança até o adulto é coisas repetitivas. Eles não conseguem fazer a mesma coisa por várias vezes. Agora, existem turmas de crianças superdotadas em colégios? Ou isso seria uma solução? Hoje já existem algumas salas de recurso onde se trabalha vamos dizer, crianças superdotadas em comum. Né? Então, nós temos algumas, acho que no Instituto de Educação, algumas instituições públicas que têm já a possibilidade de fazer esse atendimento extra sala, né? Então, no contraturno, eles vão e desenvolvem projetos, desenvolvem algum trabalho específico. É muito restrito ainda para a necessidade que a gente tem. Né? Quando você falou assim de 8% das pessoas no mundo inteiro são superdotadas, na população escolar isso aumenta um pouco, porque essas crianças já foram filtradas, né? Estão dentro de uma população que prioriza a educação. Então, com isso, já são crianças... Então, você chega dentro da população escolar, 12%, 17% de superdotados. Nossa, é bastante. Então, é 1 a 2 por sala de aula. Então, se em cada colégio tem 1 a 2 por sala de aula, nós temos que reconhecer que essa necessidade está, assim, evidente, né? E uma criança que não é diagnosticada, não é identificada, ela pode se frustrar e até querer abandonar a escola? Normalmente, eles ficam, assim, muito aborrecidos, eles começam a não querer ir para a aula. Quando é muito pequenininho, eles dizem, eu já não vou porque eu já sei aquilo lá. Então, é muito sem graça para eles. Quando eles vão crescendo um pouu mais, às vezes vai dando uma rebeldia, né? Ou às vezes uma apatia, um desânimo. Ele vai lá para o fundo da sala, deita e dorme, né? Eu tenho alunos que fazem isso. Não tem o que fazer. Então, se você não vai ser o bagunceiro da turma, ele vai ser aquele que já que está excluído mesmo, ele fica de lado. Porque, veja, desde o começo, é aquele menino que sabe tudo, daí você pergunta... Vai fazer uma pergunta para a turma e dizer, você fique quieto. Dá oportunidade para os seus colegas. Então, ninguém tem uma estratégia de modificar. Então, pergunta para as filas ímpares, pergunta para as filas pares. Vai dando um outro tipo de movimento na turma, mas não exclui esse aluno. Então, eu já tive assim, adultos, que às vezes um grupo de pais, eles relataram da sua história, né? Então, tem um muito curioso que ele disse assim, olha... Eu tinha, assim, todos que responderam essa pergunta ganham um ponto a mais, mas para você não vale.
Você imagine, imagina assim, você está dentro de uma sala dessa, todo mundo ganha um ponto, mas puxa, que maravilha, né? Para você não vale. Porque assim, o professor já sabe de antemão que ele vai responder corretamente. Então, em vez da inteligência ser valorizada, ela começa a ficar um peso e começa a ficar assim uma dificuldade. E a gente, quando depois que vem o rótulo, digamos assim, de superdotado, piora esse preconceito. Piora porque o professor diz assim, mas você não é superdotado? Como é que você errou essa questão? Né? Então, é uma cobrança muito grande. Os pais mesmo dizem assim, mas é tão inteligente e não sabe amarrar o sapato? Né? O que tem que ver o sapato com a inteligência? Então, se eu tenho uma situação motora e neurológica, que eu estou ainda em desenvolvimento pela idade, isso não pode ser agregado à inteligência. Então, o que é um dos mitos é que todo mundo acha que é superdotado faz tudo perfeito. Então, se a gente pensar, existe alguém no planeta que fez tudo perfeito durante a vida? Não existe ninguém, nem os gênios da humanidade tiveram falhas, tiveram suas dificuldades, tiveram dificuldades emocionais, tiveram frustrações escolares, abandonaram o estudo. Então, em várias situações, a gente vê que nem quem foi genial na humanidade, que deixou modificações expressivas, fez tudo perfeito. Aí o professor disse, mas você não sabe isso, tem que saber aquilo? Ou então, diz assim, agora então vamos dar alguma fórmula aqui para você resolver, já que você é superdotado. Então é muito cruel para a criança. E aí você perguntou alguma coisa de estar na mesma série. Há casos onde a criança está completamente inadequada e começa essa situação de querer abandonar, de frustração, de uma apatia. Então aí é o caso realmente de você pular uma série, porque nós não temos, embora se fale em enriquecimento curricular, eu não conheço escola que faça isso corretamente. Então, ainda não há um preparo para que o professor saiba como enriquecer o currículo de uma criança que está defasada dentro da turma, defasada para mais, né? A gente sabe o que fazer com aquela que está para menos. Daí a aula de recuperação, reforço, aula particular. Então, nós temos várias medidas para aquele que não alcança. Mas nós não temos, assim, nada específico para quem não alcança, para aquele que já ultrapassou aquilo que a gente programava de dar aula, né? Como conteúdo da nossa matéria. Então, a gente vê que, nesse caso, é muito mais saudável modificar a grade curricular desse aluno, passando um nível para cima, porque ele vai conviver com a outra realidade e vai ter desafios um pouco mais compatíveis. Vamos explicar o que é o INODAP. O INODAP é o Instituto para a Otimização da Aprendizagem. É uma ONG que tem como foco a educação especial, mas o foco principal é a pesquisa da inteligência e a valorização de todo o potencial humano. Mas a educação especial de superdotados? De superdotados, Em alguns casos, quando há uma situação de educação especial, porque, vamos dizer, há crianças com paralisia cerebral que têm uma enorme capacidade. Então, tem uma paralisia que às vezes defasa alguma coisa motora, mas eles têm uma enorme capacidade cognitiva. Então, a superdotação não está só naquele que está perfeitamente saudável, né? Então, a gente às vezes tem essa coisa de um trabalho que é concomitante com algum tipo de deficiência também. E vocês têm um grupo de encontro de pais? Temos. Para trocar experiências, tirar dúvidas? Nós temos 2 vezes por ano, a gente faz um grupo de 10 reuniões, já é um programa estabelecido. Nós estamos agora no 24º grupo, então são 12 anos fazendo isso. E é o trabalho mais consistente de orientação para a família. E ali eu acho que a pessoa sai com uma modificação de conduta, tanto com o filho superdotado como com aquele que não é superdotado, para fazer essa integração e saber conduzir pela vida, sendo um defensor do seu filho, entendendo como ele funciona, porque nós, pais, também queremos reproduzir a nossa educação. Né? Então, você vai pegando os seus modelos e tentando colocar no seu filho. E não vai dar certo, né? Filho superdotado é diferente. Então, não adianta a gente querer formatar ou padronizar, porque a criança superdotada, ela já, como ela diz, tem necessidades educacionais diferenciadas? Tem. Então, não vai entrar no padrão nunca. E dentro de casa, dá muito problema? Com os irmãos mesmo, como você falou? Se os pais não souberem que essa criança é superdotada, geralmente, eles procuram enquadrar no modelo que eles já têm. Então, isso é muito conflitante para a criança, porque ela até faz um esforço para fazer igual os outros. Ela faz o esforço para ser mais paciente, ela faz o esforço para não saber as coisas, mas ela já sabe. Então, não tem como. O pai está falando, ela interrompe e diz que aquilo está errado. Então, tem pessoas que se irritam muito, mas a criança já tem aquele conhecimento. Então, quando o pai entende que não é bater de frente, mas deixar com que ele fale, ou entender como é que funciona,
é a primeira coisa, né, para trazer a paz familiar. Para quem tiver mais dúvidas, pode inclusive acessar o site do INODAP, lá tem bastante esclarecimentos, né? E nós estamos agora reformulando, vamos entrar com uma série de artigos, inclusive de vídeos de entrevistas também, que sempre são assim bem ilustrativos para os pais e para os professores. Dando exemplos, né? Então vamos dar o endereço www.inodap.org.br e tem o telefone também, né? A pessoa pode fazer uma avaliação lá. Pode. Para diagnosticar se a criança é realmente superdotada. Pode em qualquer faixa etária e em qualquer faixa social também. Porque superdotado não é só de classe alta, nem de colégio particular. Então, nós trabalhamos com programa social também e tentamos ajudar todas essas crianças que não têm até a possibilidade de uma identificação e de um diagnóstico, porque estão numa escola de periferia, porque não tem tanta possibilidade até de enriquecimento dentro da sua própria família, né? Ok. Maria Lúcia, muito obrigada pela sua participação. O pessoal entra então no site para tirar outras dúvidas, né? Porque tem bastante coisa ainda para falar sobre esse assunto. Obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço, Tatiana. E por hoje é só. Participe do Cidadania mandando sugestões de assuntos. O nosso e-mail é cidadania.tvsinal@gmail.com. Confira a programação completa da TV Sinal no blog tvsinal.wordpress.com. Eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!